Então, eu vou demonstrar agora como que a gente chega na função horária do movimento uniformemente variado a partir da função da velocidade, que é obtida a partir da definição da aceleração. Então, quando a gente define a aceleração, a gente chega nessa função da velocidade, e nesse caso que a gente tem o mr e o v, esse movimento, por ser uniformemente variado, ele tem aceleração constante. Então, a aceleração ela não é uma função do tempo. Nesse caso, então, a gente tem aqui uma função de v de t, né? E aqui, v0 é a velocidade inicial, que é uma constante, e a aceleração também é uma constante. Então, o que a gente vai fazer para obter a posição? A gente vai integrar a velocidade. Então, eu vou integrar desse lado e integrar desse lado aqui, tudo isso em relação a t. Então, a integral de v de t dt vai ser igual à posição em função de t. E aqui, então, a gente tem a integral de v0 mais at d de t. E aqui vai ficar, então, a integral de v0 é uma constante. A gente está integrando em relação à variável t, então, vai ficar v0 vezes t. Aqui, a aceleração também é uma constante. Então, a gente vai integrar a variável t, e ela vai ficar, então, t ao quadrado sobre 2. A gente sabe que, como essa integral é indefinida, ela precisa ter um valor constante no final. E quem que vai ser essa constante, então? Veja bem, a gente tem aqui uma posição, que a unidade vai ser de comprimento, metros. Aqui eu tenho a velocidade, que é metros por segundo, multiplicado pelo tempo, que é segundo. Então, isso aqui vai dar metro, que é a medida de comprimento. Aqui eu tenho a aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é segundo, ao quadrado. Então, sobra metros. Então, pela definição na física, essa constante ela tem que estar medida em metros também. E o que ela vai representar para a gente, então? Nesse caso, essa constante, ela vai ser a posição inicial S0. Então, vai ficar para a gente que a função S de t é igual a esse S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ela vale porque a aceleração não é dependente do tempo, ela é um valor constante. Um trem de 160 metros de comprimento está parado, com a frente da locomotiva colocada exatamente no início de uma ponte de 200 metros de comprimento, num trecho de estrada retilíneo. Num dado instante, o trem começa a atravessar a ponte com aceleração de 0,80 metros por segundo ao quadrado, que se mantém constante até que ele termine de atravessar completamente a ponte. Determine, letra A velocidade do trem no instante em que ele abandona completamente a ponte. E letra B, o tempo gasto pelo trem para atravessar completamente a ponte. Lembrando, então, que esse trem partiu do repouso. Então, eu fiz aqui um esquema desse problema, um esboço dele para a gente poder calcular. Então, o problema disse para mim que o trem tem 160 metros de comprimento, ele está parado, então, a velocidade inicial é 0, em frente a uma ponte de 200 metros de comprimento. E ele vai, então, iniciar um movimento com aceleração constante de 0,80 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber, então, depois desse trem ter atravessado completamente essa ponte, qual vai ser a velocidade dele e quanto tempo ele vai levar para fazer isso. Bem, então, a primeira coisa que a gente tem que ver é qual é o deslocamento que esse trem vai ter. Para ele terminar de atravessar completamente a ponte, ele vai ter que estar aqui. Então, se a gente olhar, a dianteira dele estava aqui e a dianteira dele chegou até aqui, que é o tamanho dele mais o tamanho da ponte. Isso faz com que a gente tenha, então, um ΔS igual a 160 mais 200, vai dar 360 metros. Então, essas são as três informações que a gente tem no nosso problema: o ΔS, o V0 e a aceleração. A gente quer, então, descobrir a velocidade final. O que a gente tem que fazer na hora de ter um problema desses assim? A gente tem um problema de MR e UV.
Então, a gente quer descobrir o tempo e a velocidade. A gente tem 3 equações que podem resolver os nossos problemas de movimento uniformemente variado. É a função horária da velocidade, a função horária da posição e Torricelli. O que vale acrescentar? A função horária da posição aqui pode ser reescrita a gente usando o ΔS. Então, a gente pode escrever ela assim. ΔS é igual a V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Então, com uma dessas 3 equações aqui, eu preciso resolver o meu problema, ou algumas delas. O que é interessante a gente observar sobre essas equações? As 3 possuem variáveis em comum. Variáveis não, né? Fatores em comum, que é a aceleração e a velocidade inicial. Então, para resolver todos os meus problemas, eu preciso saber a aceleração e a velocidade inicial. Nesse caso desse problema aqui, eu tenho os dois. Mas se eu não tivesse, independente do que esse problema tivesse me pedindo, eu ia ter que calcular esses dois primeiro, para poder resolver em seguida. Então, vamos seguir adiante com o nosso problema. Eu quero saber a velocidade. Eu tenho a aceleração, ΔS e V. O que eu posso utilizar aqui? A equação de Torricelli. Por quê? Eu quero V, eu tenho V0, eu tenho A e eu tenho ΔS. Então, vamos aplicar a equação de Torricelli para calcular a velocidade. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. A velocidade nós vamos calcular. A velocidade inicial é 0, mais 2 vezes a aceleração, que é 0,8, vezes 360. Então, aqui eu tenho que V ao quadrado é igual a 0, eu vou deixar aqui. E agora aqui eu vou fazer uma jogada, porque eu tenho que tirar a raiz quadrada. E esse cálculo pode ser feito na mão, sem calculadora, e se eu fizer algumas manipulações, ele fica mais simples. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa vírgula e vou tirar esse zero, como se eu multiplicasse aqui por 10 e dividisse aqui por 10. Então, eu não mudo nada. Então, vai ficar 2 vezes 8 vezes 36. Esses números aqui, o que isso aqui vale? 2 vezes 8, gente, é 2 ao cubo. E 36 é 9 vezes 4. Ou seja, aqui eu tenho 2 à quarta vezes o 9 é 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então, eu posso escrever 2 à sexta vezes 3 ao quadrado, que é esse valor aqui multiplicado. Olha só como é que fica fácil de eu tirar a raiz quando eu faço assim. Então, se eu fizer a raiz quadrada disso aqui, V é igual a raiz de 2 à sexta vezes 3 ao quadrado, é igual a 2 ao cubo vezes 3. Isso aqui é 8 vezes 3, então V é igual a 24 metros por segundo. Claro que eu posso fazer na calculadora, mas se eu fosse fazer no vestibular, por exemplo, esse tipo de raciocínio aqui, ele fica um pouquinho grande, mas ele é bem mais fácil de eu fazer a conta. E aí, ele pede aqui para eu calcular, então, o tempo também que esse trem demorou para atravessar. Agora, pode ficar bem mais fácil, né? Porque eu tenho aqui a velocidade final, eu posso usar essa equação que ela é mais simples, mais enxuta. Então, V é igual a V0 mais a T, é a equação que eu vou usar. A velocidade final a gente calculou, ela vale 24. A velocidade inicial era 0, porque ele partiu do repouso. A aceleração aqui é 0,8. E o tempo a gente quer descobrir. Então, aqui é só passar o 0,8 dividindo. 24 dividido por 0,8, 24 por 8 é 3. Então, dividido por 0,8 vai dar 30. Então, o tempo total é de 30 segundos. E aí, a gente termina o nosso problema.